A paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma live do Ministério Assembleia de Deus Redenção. Hoje estaremos aqui estudando sobre o ministério de Eliseu. Está na lição 7 das lições bíblicas da CPAD. E é uma aula da Escola Bíblica Dominical, Ministério Assembleia de Deus Redenção. Temos três situações, três passagens aqui a ser abordadas e desenvolvidas para entendermos aqui o derramamento da graça do Senhor, o acompanhamento da graça do Senhor em todas as situações. Então vamos estar ministrando aqui sobre esse tema, o ministério de Eliseu, que está na lição 7 das lições bíblicas da CPAD. Nós temos aqui a leitura bíblica em classe, que está em 2 Reis, capítulo 3, versículo 11, que diz assim: E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Em 2 Reis, capítulo 3, versículo 11. Lembrando que hoje nós temos o culto presencial em nossa congregação com a ministração da Santa Ceia do Senhor. O culto presencial inicia às 19 horas, tá? 19 horas estaremos iniciando o culto de Santa Ceia em nossa congregação. Todos estão convidados a estar participando. Então vamos estar aqui fazendo a leitura já da leitura bíblica em classe. São três situações, né? De 3 milagres aqui que Deus usou Eliseu para estar realizando. Lógico que não foi só 3 milagres, Eliseu fez vários milagres, o dobro do milagre de Elias. E aqui foi colocado pelo comentarista da lição somente 3. Então eu desenvolvo o estudo pelos textos, não pelo esboço da lição. Eu faço o estudo aqui pelo texto da lição. Então são 3 textos, 3 situações, 3 assuntos que estão reunidos nesta aula da Escola Bíblica Dominical. Então aqui, se os irmãos abriram suas Bíblias aí, pode acompanhar, que eu vou estar fazendo a lição, a leitura da lição, que começa em 2 Reis, capítulo 3, a partir do versículo 5. São versículos, eu vou citando os versículos porque tem alterações aqui, tá? 2 Reis 3,5 diz: Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. 2 Reis 3,9: E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que os seguia não tinham água. 2 Reis 3,10: Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. 2 Reis 3,11: Disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias.
2 Reis 3,14. E disse Eliseu: vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento, não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós, os vossos gados e os vossos animais. Ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, que também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Agora temos aqui em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os 2 filhos para serem servos. Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me, que é o que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte, e o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios de que foram os vasos, disse a seu filho: trazei-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. E agora outra passagem, 2 Reis 4, 38. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume, e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela e sua capa cheia de coloquititas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque se não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, chamaram e disseram: homem de Deus, há morte na panela, não puderam comer. Porém ele lhe disse: trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Esta é a leitura desse estudo dessa manhã. São 3 leituras, 3 situações diferentes, mas que revela aqui a mão poderosa de Deus, revela aqui o Deus de milagres, porque tudo isso, todos esses acontecimentos envolveu milagres do Senhor. O primeiro, quando veio água que encheu covas, sem chuva, sem vento, sem nada, de repente as covas começam a encher, Deus suprindo o exército que estava para enfrentar o exército de Moabe, que havia se rebelado contra o rei. E do nada começou a aparecer água, as covas todas se encheram. Então foi um milagre pela graça do Senhor. A questão da mulher também, que estava ali a ponto de perder os filhos para os credores,
porque ela não tinha como pagar as dívidas que foram contraídas pelo seu marido, ajudando os profetas, e ela também achou graça. Deus foi operar, mandou o profeta ir à casa dela e ali foi operado o milagre. Então o milagre pela graça do Senhor, alcançou a graça. E esse último aqui foi os discípulos de Eliseu que participavam da escola de profetas, que haviam colhido uma espécie de pepino selvagem que era venenoso. E eles, sem saber, misturaram no caldo que Eliseu mandou fazer para eles beberem, né? Estavam com fome e descobriram que estava envenenado. E o milagre foi que Eliseu deitou farinha sobre aquele caldo e o caldo ficou totalmente comestível, né? Eles puderam se alimentar ali naquele momento. São 3 milagres, embora estudaremos outros milagres em lições mais para frente, que Deus operou na vida de Eliseu, tá? Então vamos lá. Compartilhem, irmãos, com os irmãos, e curtam, compartilhem, porque os irmãos estão em casa, né? Não há motivo para não estarem participando da aula da escola dominical. E Deus não se agrada daqueles que se omitem, de alguma forma, de estar participando. É como se alguém dissesse: não estou a fim de ouvir a tua palavra, Senhor. Eu prefiro dormir. Isso não é bom. A pessoa quer ser abençoada, mas não se esforça, então fica difícil, né? Deus abençoa aqueles que se esforçam, aqueles que realmente são fiéis a Ele em todas as coisas. Agora, como quer ter fé se não quer ouvir a palavra do Senhor? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor, não importa qual seja o livro da Bíblia, não importa. Toda a Escritura é útil para corrigir, para admoestar, para edificar. Foi assim que Jesus disse. Então, nessa história aqui, ouvi nessa primeira aqui, nesse primeiro milagre aqui, né, dessa primeira passagem, foi quando Acabe, ele morreu. Vocês sabem que Acabe morreu Jezabel, e o reinado passou para o filho. O filho também adotou a mesma postura do pai e da mãe, que eram idólatras, e também adorava ali os deuses que eles tinham confeccionado, né? Na realidade, deuses que eram o próprio Satanás, que Satanás sempre está por trás de imagens confeccionadas pelo homem. Sempre ele está, porque ele quer ser adorado e ele não se apresenta de uma forma visível. Então ele coloca na cabeça das pessoas que imagens têm um significado, têm um poder e não têm poder nenhum. Quem na realidade opera esses milagres, que Satanás também pode fazer milagre, é o próprio diabo. E as pessoas acreditam nisso, se curvam diante de uma imagem, estão se curvando diante do próprio diabo, que ele quer ser adorado. Mas o único digno de ser adorado é o nosso Deus, tá? Então, o que acontecia? Enquanto Acabe estava com Josafá, unidos, né, a tribo de Judá e as 10 tribos de Israel, eles eram uma nação dominante também. Eles estavam fortes, porque eles uniram os 2 exércitos. Então, em várias batalhas, eles sempre venciam. Mas sempre venciam por causa de quem? Por causa de Acabe? Não, por causa de Josafá, que era um homem temente a Deus. Era um homem que buscava a direção de Deus para as batalhas que ele tinha que enfrentar. E assim como era Davi e outros reis que foram reis bons, que reinaram
na tribo de Judá, como também na de Israel. Mas de Israel, quase todos foram reis maus que reinaram ali sobre as 10 tribos de Israel. E tem os reis bons e tem os maus, né? Mas ali havia um levante do rei de Moabe, o rei Mesa. O rei de Moabe, vendo o enfraquecimento, né, do reino de Israel, desse rei Jorão, ele via um enfraquecimento. Então ele começou a crescer, querer enfrentar, né, enfrentar esse rei de Israel. Porque Moabe era tributário, tinha que, a tributação deles era 100 mil ovelhas para lã e 100 mil carneiros para abate. Então era o tributo que eles tinham que dar anualmente para o reino de Israel. E agora ele resolveu se rebelar e não querer mais pagar o tributo. Só que nesse período que eles estavam, Israel estava passando por uma grande seca, estava realmente faltando muita coisa, e o povo estava passando já fome, necessidade. Somente aqueles que eram ricos mesmo que conseguiam, mas os mais pobres estavam sofrendo muito por causa daquela grande seca. E agora, o rei de Moabe, deixando de contribuir, iria incentivar outras nações ali a se encorajar também a não contribuir. E Israel estava dependendo dessas contribuições, desses alimentos, né, que eram as ovelhas, os carneiros, tudo, estavam dependentes disso e dos tributos das outras nações, para uma questão de sobrevivência ali. Mas Deus não iria intervir nesse caso se não fosse por esse rei Jorão e pedir uma aliança com Josafá novamente, como o pai dele tinha com Josafá. E Josafá, que era um homem de Deus, ele consulta a Deus, ele procura alguém para consultar a Deus. Ele não tem algum profeta aqui, que ele não tinha uma comunhão assim de Deus falar diretamente com ele ainda. Então era falado através de profetas. Então disseram, olha, tem um profeta aí, é Eliseu. Então ele chama Eliseu, e Eliseu vai dar as instruções. Só que Eliseu falou, olha, não é por causa de você, o rei de Israel, o rei de Edom, que estavam juntos nessa. É por causa de Josafá. Senão tu não ia vencer esse rei, não. Eu não ia te ajudar, não. Então, tinha o bom e tinha dois maus, mas por causa do bom, e como Deus tinha uma aliança com Israel, então Deus ia operar um milagre, ia dar a vitória sobre os inimigos e sobre esse rei de Moabe que estava provocando esse levante contra eles. Então Eliseu salva 3 reis e seus exércitos pela graça divina, E tudo acontece pela graça divina na nossa vida. Favor que não merecemos, mas Deus nos faz merecedores. Então é através da graça divina que conseguimos, nós não merecemos, mas Deus, que é misericordioso, Ele nos alcança sempre pela sua graça, somos alcançados pela graça de Deus.
E não foi e foi o caso aqui desses 3 reis que se uniram, Josafá, Jorão e o rei de Edom, tá? Esses 3 reis. E eles partiram com seus exércitos para poder neutralizar esse levante do rei de Moabe, que estava ali fortalecido com seus exércitos. E não havia água, os exércitos estavam ali, esses 3 exércitos, eles levaram soldados, levaram animais para que pudesse ser sustentado com o abate desses animais nessa jornada de enfrentamento, de guerra, mas só que em determinado ponto não tinha água nenhuma, nem para eles, nem para os animais. E nessa condição, eles se enfraqueceriam, porque não adiantava ter o alimento e não ter água, que a água é essencial, tanto para o homem como para os animais. E aí, como fazer? Como fazer? Não era o tempo de Deus enviar chuva. Deus havia realmente secado as torneiras ali da chuva, né? Então não havia meio, Deus não queria adiantar isso aí. Então o que faz? Deus manda que eles cavassem, né, através de Eliseu, que cavassem covas, poços, né, para poder comportar água. Mas tudo seco. Então cavaram aqueles poços, totalmente seco, e ali, nas terras de Israel, ali realmente tem muitos lugares que é totalmente seco. E, de repente, não vem vento, não vem chuva, do nada, aqueles poços começaram a se encher de água. A água verteu ali naquele poço. Era o milagre, era o sobrenatural de Deus, suprindo aqueles sedentos, suprindo os sedentos para renovarem as suas forças, para que os animais pudessem também se renovar as forças ali, para estar caminhando junto com eles, porque serviam de alimentos para eles. E renovando as suas forças, eles conseguiram então lutar contra esse rei de Moabe e vencê-lo. Então foi vencido, porque a mão de Deus estava operando. E o inimigo só pode ser vencido quando a mão de Deus está operando. E para a mão de Deus estar operando, temos que estar em obediência ao Senhor. Temos que crer que Ele é o Deus provedor, que Ele é o Deus que distribui da sua graça, que Ele é o Deus de misericórdia. Mesmo sendo falhos, mesmo errando, Deus, Ele sempre vai suprir aqueles que são fiéis a Ele, porque Deus tem compromisso através das suas promessas. Deus tem compromisso através das suas promessas com aqueles que são fiéis a Ele, com aqueles que são comprometidos com Ele, comprometidos com a sua obra. Então Ele é fiel, porque Deus permanece fiel. O homem muitas vezes se torna infiel, e quando se torna infiel, Deus permanece fiel. Mas só que Deus, Ele abençoa aqueles que são fiéis para com Ele, para com a sua obra. Então, é isso que aguardamos de Deus, com toda a fé, que as situações difíceis que possamos estar passando, Deus sempre vai suprir de acordo com a nossa fidelidade a Ele. E assim foi, porque Josafá, através de Josafá, que era fiel, se Josafá não fosse fiel, eles seriam derrotados, não haveria água, ali não havia suprimento, mas por causa de um justo, que era fiel, aqueles 2 reis
o rei de Israel e o rei de Edom, puderam ser abençoados através daquele que era o rei bom, o rei Josafá. Então, muitas vezes, a pessoa permanece fiel, mesmo que na sua família tenha pessoas infiéis, mas através da tua vida, que é fiel, eles vão ser abençoados também. Agora, se for infiel, aí o negócio fica totalmente descontrolado. Então, por causa da tua fidelidade, é como diz, será abençoado tu e a tua casa também. Ou poderá ser salvo tu e a tua casa, mantendo a fidelidade, porque Deus estará sempre combatendo os inimigos que cerceiam o teu lar mais por causa dos que são infiéis. Mas por causa da tua fidelidade, Deus cumpre as suas promessas através da tua vida, Ele é fiel com aqueles que são fiéis para com eles. Os milagres de Deus são incompreensíveis. Não dá para entender como são os milagres de Deus, mas nós sabemos que Ele é o Deus de milagre. Amém? Aqui nessa segunda parte, Eliseu aumenta o azeite da viúva, pois ela alcançou a graça. Veja bem, ela alcançou a graça do Senhor. Qual era a situação? Como já falamos, Israel vivia um período de seca, muita escassez. E quem sofria mais eram as viúvas, porque a partir do momento que ficava viúva, se não fosse deixada uma herdade para elas, pelo marido, elas viveriam numa situação extremamente de miséria total. Não tinham de onde tirar. Era terrível isso. Mas no meio de muitas viúvas que tinham na terra de Israel, o que acontecia? Por que Deus mandou Eliseu lá na casa dessa viúva? Se havia tantas viúvas por lá, se havia tanta pobreza por lá, por que o profeta foi atender somente somente uma casa, onde estava essa viúva com 2 filhos? Esses 2 filhos dessa viúva, como ela não podia pagar a dívida que tinha, e já tinha dívida, o marido deixou dívidas. O credor, ele tinha que pegar alguma coisa. O que ele fazia? Vou tomar, ela tinha 2 filhos, então os seus 2 filhos vão ficar com a gente até o tempo de que a dívida seja sanada. Então eles ficariam não por todo o tempo, não por toda a vida, mas por um determinado número de anos, trabalhando como escravos ali para suprir aquela dívida, até chegar ao ponto de sanar aquela dívida, então eles voltariam para ela. Mas sabe o que é? Ficar quanto tempo? Quantos anos seriam? E essa mulher agora, sem os 2 filhos, ficaria numa situação pior ainda. Então, existe uma grande possibilidade de identificar quem era o marido dessa viúva, que seria Obadias, que ele era administrador do reino de Acabe. E quando Jezabel perseguia os profetas do Senhor, eles tinham que se esconder e mataram muitos profetas. Mas teve uma ocasião que eles escondiam nas montanhas, em cavernas, e não podiam sair de jeito nenhum. E alguém tinha que sustentar eles. Então, provavelmente, a gente nunca pode dizer aqui quando não tem uma certeza absoluta, mas existe essa probabilidade
que o marido de Obadias, dessa mulher, ele gastou muito dinheiro. Ele ganhava bem no reino. Então, ele despendeu tudo isso, e todos os seus recursos, para sustentar esses homens de Deus, profetas de Deus. Porque Jezabel perseguia mesmo para matá-los. Porque esses profetas, eles ensinavam a palavra do Senhor para o povo. E Jezabel ficava extremamente irada com isso, porque ela queria que todos ficassem voltados aos deuses de Azera e de Baal, voltados à idolatria. Porque o povo, saindo da idolatria, se fortaleceria em Deus, mas mantendo na idolatria, eles estariam totalmente enfraquecidos. Então, ele gastou muitos recursos e se endividou, ficou com dívidas. Então, só que tudo aquilo que se faz para Deus, com liberalidade, tem um retorno. Tem um retorno. E essa mulher, dentre tantas, que estavam ali numa situação de pobreza, sobrevivendo ali de não sei como, alcançou a graça do Senhor. Porque Deus não esquece daqueles que ajudam o seu próximo, que ajudam os seus profetas. Deus não se esquece, porque tudo que faz para o profeta de Deus está fazendo para Deus. Está fazendo para Deus. Ele não ficou com pena de gastar o dinheiro dele. Ele não ficou com pena de estar aplicando seus recursos para ajudar aqueles profetas, não. Ia ter uma recompensa, porque Deus não se esquece. E fazia tudo com liberalidade, não de mal vontade, não com mesquinhez. É assim que Deus aceita as coisas que se fazem para Ele. Então, estavam ali a ponto de perder a graça, a guarda das crianças e dos meninos, dos filhos, aquela mulher, e só um milagre. Só um milagre. E milagre é com Deus. Milagre é com Deus, tá? Nós não fazemos milagre. Nós somos instrumento de Deus para que Deus opere o milagre na vida de cada um que o líder está cuidando. Somos instrumento de Deus para que Deus opere o milagre. E o milagre vai acontecer naqueles que são fiéis. Vai dizer, eu não recebo nada, não consigo nada, eu faço isso, eu dou oferta, mas dá oferta com o quê? Eu dou meu dízimo, vai dar o dízimo com o quê? Esperando retorno? É esperando retorno? Dízimo é parte de Deus, não é tua. Se está ficando com dízimo, não é teu, está ficando com o que é de Deus. Aí não é abençoado o restante que fica contigo, que é a maior parte, teu 90%, não fica debaixo de bênção, entendeu? Não fica debaixo de bênção. E aí, mas eu dou, mas dá dessa maneira. Você não deu, você entregou. Dar é uma coisa, entregar é outra. Você devolveu aquilo que pertence a Deus. E se você faz isso de todo o teu coração, aí tem promessa de Deus para isso. Mas não ficar esperando. Aí, mas eu quero retorno. Eu quero bênção tal. Não, bênção tal, se tu fizer sem esperar o retorno. Aí vai alcançar o milagre da multiplicação na tua vida. É o milagre da multiplicação na tua vida. Aqui houve para essa mulher o milagre da multiplicação. Por quê? Porque eles eram fiéis a Deus. E Deus não se esquece dos seus fiéis. O profeta perguntou, o que tu tens? Eu tenho uma botija de azeite. É a única coisa que eu tenho. Não tenho mais nada do que isso. Só que quem faz para Deus
Deus não retribui na mesma proporção. Quem faz para Deus, Ele retribui muito além daquilo que você contribuiu para Deus. Ela só tinha uma botija, mas o milagre que Deus ia fazer era de multiplicação e uma botija não ia comportar tanta coisa que Deus ia fazer ali. Deus ia fazer jorrar azeite. Então o profeta fala, vai lá buscar, só tem essa, então vai buscar emprestado. Os filhos dela saíram buscando botijas, só tinha botija vazia porque ninguém tinha nada. E como estava com botija vazia lá e ninguém tinha nada, para que serviria aquelas botijas vazias na casa daquele povo? Então eles não tiveram resistência em conseguir um monte de botija. Todo mundo deu as botijas, não serve para nada, estamos aqui, não tem azeite, não tem nada, para que eu quero essa botija? Pode levar. E eles recolheram todo tipo de botija, porque era assim que Deus queria, porque Deus ia fazer algo grande, porque o que eles fizeram para os profetas de Deus foi algo grande. Então Deus ia dar algo grande para essa família, para essa mulher. Algo muito grande, algo multiplicado. E a bênção seria uma bênção tal. Uma bênção tal. E ela passou um período difícil. Passou um período de terror ali, temendo pela perda dos filhos, que seriam levados como escravos. Mas Deus, Ele age no momento certo. Deus age no momento certo. E quando chega esse momento, aí você vai ver o operar de Deus acontecendo. Então, houve o momento certo. E no momento certo, porque o milagre era para ela, não era para os vizinhos. Por isso que ele manda fechar a porta. Fecha a porta, que o negócio aqui é contigo. O negócio aqui é com aquele que me serve, não os que não me servem. Fecha a porta, porque o negócio aqui é para você. Porque quem não me serve vai ficar de fora. E ali fechou a porta. E de repente, daquela botija que ela tinha com azeite, começou a derramar. Aquela botija tinha azeite, ela não estava vazia, ela tinha azeite. Era o que restava, só para ela e os filhos. Então ela começa a despejar o azeite que tinha nos outros vasos, nas outras botijas. E começando a despejar, foi enchendo uma, enchendo outra, tudo daquela que ela tinha. Foi enchendo, encheu todas as botijas de azeite. Até perguntar, acabou-se a botija? Acabou a botija. Então chegou o momento de interromper o azeite, aquele momento. Só que o que ela recebeu, se tivesse trazido mais botija, ia ser mais ainda. Mas só que o que ela recebeu, porque o azeite era algo caro naquele tempo. E principalmente naquele período que estavam passando, o azeite era coisa preciosa. Muito caro. Então ela pôde viver daquele azeite, né, para alimentar ela e seus filhos, que faziam ali algum pão, geralmente era pão que eles faziam e usavam esse azeite. E ela teve tanto que ela poderia agora comercializar esse azeite, que era tanto, para vender, para ter renda. Olha só, Deus não só supriu um momento só, Ele supriu os momentos que se seguiriam na vida dela para ela não ter mais esse problema de estar passando necessidade ou de que alguém viesse
querer tomar os seus filhos, porque com esse azeite também ela pôde pagar as dívidas e pôde ter mais recursos ainda para continuar sobrevivendo por muito tempo. Olha como Deus faz, olha como Deus opera naqueles que realmente são fiéis para com Ele, para com a sua obra e para com os seus. Amém? Aqui o terceiro, a morte que havia na panela removida, foi removida pelo milagre da graça. Aqui está falando dos profetas. Havia uma escola de profetas que foi fundada por Samuel, né? E Elias deu prosseguimento a essa escola. Elas estavam estabelecidas em 3 lugares, né? Ali na terra de Israel. E depois que Elias foi recolhido, terminou seu ministério, Eliseu, que deu continuidade, também deu continuidade a essa escola de profetas. Então, essa escola de profetas, o que acontecia ali? Eles ensinavam o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, eles ensinavam a Bíblia. Profeta é aquele que prega a Bíblia. Vocês estão entendendo? Profeta é aquele que prega a Bíblia. Então, não fique correndo atrás aí de profecias, que é mais profetada. Profeta que não prega a Bíblia e faz profecia sem respaldo bíblico não é de Deus. Viu? Eu acho. Deus está me mostrando. Então, gente, vamos ser lúcidos, né? Tem que acreditar naqueles que pregam a Bíblia. A Bíblia é a profecia. E eles aprendiam a lei, aprendiam sobre os livros da Bíblia, e eles iam ensinando o povo. Por isso que Jezabel, antes da sua morte, perseguia. Essa perseguição depois diminuiu com a morte, ela praticamente cessou com a morte de Jezabel e de Acabe. Mas quando ela era viva, ela queria matar todos eles. E não era fácil a vida deles, porque eles, com toda a idolatria que havia em Israel, eles já com o conhecimento que recebiam nessas escolas, eles saíam pregando sobre Deus, ensinando a palavra do Senhor. Isso era um incômodo para ela. Mas com a morte dela, eles tiveram uma situação melhor para poder estar ensinando a palavra do Senhor para o povo. Só que como havia essa seca tremenda que estava assolando as terras de Israel, a situação deles não era fácil. A questão de sobrevivência não era fácil. E estava faltando comida. E Eliseu, que era o líder deles ali, vendo a necessidade, todos eles com fome, muita fome, e não tinham que comer, vão fazer o quê? Então ele pede, Eliseu, vai ao campo, né? E vão colher algumas ervas que são apropriadas para fazer um caldo, fazer uma sopa de ervas, né? Seria isso. E eles saíram pelo campo, todos eles, e conseguiram pegar muitas ervas lá, comestíveis, que seriam boas para fazer esse caldo e eles poderem aliviar a fome que estavam sentindo. Não tinha carne, não tinha nada disso aí, era só questão ali de ervas mesmo. Só que um deles, ou algum deles, colheram uma espécie de pepino selvagem, né? Que chama coloquintidas, né? Esse nome é uma espécie de pepino selvagem. E misturou com as ervas, como que diz, né? Parecia saboroso, né? Parecia que era bom, parecia consistente, mas não imaginava que aquele
aquele pepino selvagem era venenoso e poderia levar a pessoa até a morte. Eles já estavam enfraquecidos com fome. Ainda tomam algo venenoso, né, que está com veneno, certamente poderiam até serem levados à morte. Mas isso aí é uma coisa que Satanás gostaria muito, né? Porque eles incomodavam. Eram homens de Deus que incomodavam o inimigo. Todo aquele que está fazendo a obra do Senhor, o inimigo persegue, e persegue mesmo. E usa de todos os meios para levá-los à destruição. E Satanás certamente estava por trás dessa situação aí, né? Sempre ele está por trás. Ele é um inimigo oculto, tá? Como quem diz, né? Ali certamente tentou o jovem, não, pega dessa aí, olha que bonita esse pepinozinho aí, ó. Pega disso aí, isso é consistente. Eles foram e pegaram. Então a gente nunca pode esquecer que tem um inimigo oculto contra os servos de Deus, tá? Mas Deus sempre cuida dos seus. Deus sempre cuida dos seus. Eles fizeram ali aquele cozido, mas eles perceberam, ao provarem que tinha algo estranho. Deus dando livramento no momento certo. Não chegaram a comer aquilo, a ingerir aquilo. Eles provaram e já perceberam algo. Tiveram discernimento que havia veneno naquele caldo. E agora? Como é que fica? Tiveram todo um trabalhão para pegar aquelas ervas e sem saber que tinha algo venenoso entre aquelas ervas. Estavam ali, todos ali, certamente felizes, agora vamos poder saborear esse caldo, essa sopa, vamos aliviar nossa fome. E agora não podemos comer, mas tinha o homem de Deus ali, tinha o representante de Deus ali naquele momento, tinha o representante de Deus, a qual Deus usava e operava milagres através dele. O que Eliseu diz? Traz um pouco de farinha aí. Traz um pouco de farinha. Vocês lembram daquela passagem de Eliseu, outro milagre, lá em Jericó, que a água estava amarga, né? A água não dava para beber. E Eliseu pega um punhado de sal e derrama sobre a água ficou totalmente pura. Outro milagre. O Deus de milagre acompanhava o ministério de Eliseu. Ele deitou farinha, né? Jogou a farinha na água e já discernindo, porque ele sabia o que estava fazendo, sabia que Deus o usava. Então ele disse, agora vocês podem comer. Agora vocês podem comer sem medo. Que até aquele pepino venenoso agora se tornou algo saboroso. Porque ele fez o milagre da neutralização do veneno. Neutralização do veneno. E Deus não vai permitir que ninguém venha envenenar o seu povo. O próprio Jesus disse, quando mandou os discípulos, quando eles sairiam evangelizando, se beberem alguma coisa mortífera, não vos fará mal algum, porque se estiver mortífera, Deus vai neutralizar o veneno que colocaram naquilo que deram para comer para vocês. Então, mostrando como Deus cuida daqueles que estão servindo a Ele. Aqueles que estão servindo a Ele, Deus cuida. Tirou todo o mal e aí resolveu o milagre, removeu e saciou a fome daqueles homens, daqueles jovens que estavam ali para fazer a obra do Senhor. Então alcançaram
o milagre pela graça do Senhor. O milagre pela graça do Senhor. E aí mostra como Deus se agrada daqueles que se propõem a fazer a obra dele, em qualquer situação, seja na dificuldade, seja na prosperidade, mas que façam a obra dele. E os empecilhos, as situações, as adversidades, Deus vai removendo tudo para que a obra dele tenha continuidade. E agora eles podiam ali se alimentar, ganhar renovo de força para poder prosseguir com a obra do Senhor. E é assim que Deus faz. Ele renova as nossas forças a cada dia. Ele está nos animando a cada dia, porque isso tem que ser uma constante. Porque é normal de cada um de nós, muitas vezes, ficar meio desmotivado, ficar meio sem vontade de fazer as coisas, vontade até de parar. É normal, e nós vem esses sintomas, muitas vezes, de acordo com as situações em que vivemos. Mas Deus, Ele cuida de nós, está sempre renovando a cada manhã. O Senhor renova as nossas forças para prosseguirmos na nossa caminhada, que é uma caminhada difícil, mas é uma caminhada gloriosa. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos vocês. Esta é a aula da Escola Dominical. E domingo que vem tem mais, em nome do Senhor Jesus Cristo, se assim o Senhor nos permitir. E hoje à noite, culto de Santa Ceia presencial, às 19 horas, na nossa congregação, Rua Frei Gaspar, 1652, no Parque São Vicente, em frente à Academia Smart Fit. Amém? Deus os abençoe.